Olá, amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Bastidores. Meu nome é César Marim, criador aqui do canal, e convido a todos que não são inscritos a se inscreverem aqui no canal, a darem like no vídeo, porque é muito importante para o nosso trabalho. Aqui é um projeto inicial, estamos começando agora, ainda poucos inscritos, mesmo com poucos inscritos, as visualizações já passaram de 6 mil no nosso vídeo, é um número muito grande para um projeto inicial, então agradeço a todos. Estamos já no Facebook há algum tempo, com quase 45 mil seguidores, assim como estamos no Instagram e no TikTok. TikTok também é um trabalho mais recente, mas chegamos agora aqui no YouTube, então peço a todos a se inscreverem no canal, a darem like no vídeo. Aqui tratamos sobre futebol paraense. Então, sem mais delongas, vamos falar do tema de hoje, que é, lógico, temos que falar do Paysandu, né? Fazer um pouco dessa análise desse. Daqui a 3 dias o Paysandu vai entrar em campo lá em João Pessoa contra o Botafogo da Paraíba, um jogo extremamente decisivo. Então vamos falar um pouquinho desse universo bicolor. A começar pela questão dos ingressos, né? Os ingressos começaram a ser vendidos ontem. O lado B já não tem mais, só tem alguns ingressos aqui bancada lado A e algumas cadeiras. Ou seja, vai ter esgotação máxima. Talvez no decorrer do dia de hoje todos os ingressos já foram vendidos, já estarão esgotados, porque a fiel bicolor com certeza vai comparecer em massa, e tem tudo para ser, quem sabe, um jogo do acesso. Embora que, se o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba em João Pessoa, e é possível, e o Volta Redonda venceu o Amazonas em casa, em Volta Redonda, que também é mais possível ainda, o Paysandu já chega automaticamente contra o Amazonas na Série B. Mas vamos tratar isso um pouquinho mais para frente, mas tem tudo para o jogo contra o Amazonas realmente ser o jogo do acesso do Paysandu. Então a torcida vai comparecer em peso. Todos os ingressos eu acho que vão acabar hoje no decorrer dessa quarta-feira. Então vai ser uma festa linda. Mas sobre os ingressos, a nota triste é a questão dos cambistas, né? Muitos ingressos nas mãos dos cambistas. Isso é um absurdo. Pro clube do futebol, vamos ser sinceros, pro clube do futebol, não falando só do Paysandu não, mas para todos os clubes de futebol, não importa para quem ele vende, né? Ele quer vender o ingresso dele. Então, se ele vende para cambista, se ele vende para torcedor normal, se ele vende para torcida organizada, para quem que seja, ele vendendo os ingressos daquele valor que ele colocou mesmo, pouco importa, vendido os ingressos, a arrecadação está garantida. Mas o clube tem que pensar no torcedor. Então, os clubes de futebol, eu vou colocar o Paysandu nisso, porque está acontecendo com o Paysandu, precisa criar mecanismos de defesa ao torcedor. Porque não é justo o torcedor ficar numa fila, ficar muito tempo na fila e não achar ingresso e ver uma pessoa com centenas, não é exagero, tem vídeos já recebi no WhatsApp, redes sociais, em mídias também mais tradicionais falando e postando, gente se vangloriando que estavam com centenas de ingressos, cerca de 300 ingressos na mão, e o torcedor ficou sem, entendeu? Porque ele queria comprar para aquele lado que ele está acostumado a ir na arquibancada e ele ficou sem. Então, assim, isso é muito absurdo, é necessário que talvez o Paysandu faça só mais um jogo dentro de casa, né? Se o Paysandu vencer o grupo C desse quadrangular, o Paysandu vai para a final da Série C e fará um jogo do Mangueirão. Se não for para a final, conseguir apenas o acesso, tomara que consiga o acesso, porque o objetivo é conseguir o acesso. Se for para a final é um bônus, mas se conseguir o acesso é o objetivo da temporada cumprido. Que se não for para a final, mas que ano que vem, em jogos grandes, vai ter jogos Série B, né? Copa do Brasil, a torcida vai estar mais motivada com esse possível acesso. Que crie mecanismos realmente de defesa do torcedor, e é possível. Hoje a tecnologia avançou muito, hoje você pode limitar a compra por CPF, então você consegue criar mecanismos tecnológicos para você limitar essa venda de ingressos, porque não pode acontecer o que está acontecendo. Não pode uma pessoa comprar 300 ingressos e a outra ficar sem. É um absurdo, entendeu? Então o torcedor que já encontra dificuldades de mobilidade para o Mangueirão, eu estou muito receoso do que vai acontecer nessa mobilidade do torcedor para ir para o Mangueirão contra o Amazonas, porque contra o Botafogo foi um caos, mesmo com o torcedor saindo 3 horas antes de casa. Ele fala, tem que sair antes. O torcedor saiu 3 horas antes do jogo de casa e chegou atrasado no jogo. O torcedor vai ter que o quê? Chegar o quê? 10 horas antes? Então, assim, precisam os órgãos competentes trabalharem em conjunto, né? E precisam criar mecanismo para a comodidade do torcedor, porque o torcedor merece. Eu sou extremamente contra aquele negócio, o torcedor compra e ele quer ir, então ele tem que se virar para chegar. Não, o torcedor quer uma comodidade, ele já compra caro ingresso, ele paga o sócio torcedor dele todo mês em dia, ou seja, ele já contribui com o clube, compra produtos licenciados. Então o torcedor também precisa ser tratado com um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho. Então peço aqui à diretoria do Paysandu que no próximo jogo ou nos próximos jogos se atentem a essa questão da compra de ingressos
por cambistas, porque isso não é uma coisa legal, isso é uma coisa que prejudica o torcedor do Paysandu, como eu falei, isso não é uma exclusividade do Paysandu, isso ocorre em vários clubes do futebol brasileiro, mas a gente tem que pensar na gente, e pensando na gente, fica aqui meu pedido de carinho e de apoio para a torcida bicolor, que a diretoria do Paysandu tome algumas providências a respeito disso. Passando dessa questão de ingresso, como eu falei, a partir desse dia de quarta-feira, todos os ingressos praticamente serão esgotados. Se não forem esgotados, vai ser uma festa linda no dia 1º de outubro, nesse jogo contra o Amazonas, e vai ser incrível mesmo. Agora falando um pouquinho dessa questão do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Vamos para matemática, né? Eu gosto de falar a respeito de matemática, mas de uma maneira diferente da matemática, né? Vamos colocar o seguinte, como eu falei no outro vídeo, são 4 clubes. Dos 4 clubes, 2 conseguem o objetivo que é o acesso, ou seja, 50% dos clubes conseguem o acesso. Então você tem que pensar sempre em pontuar, não só pela lógica, pela questão de você estar somando pontos, mas você pontuando, você automaticamente vai tirar pontos de um concorrente. Então, por exemplo, o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba, valeu demais pelos 3 pontos, mas valeu porque o Botafogo da Paraíba deixou de pontuar também um ponto. Então, se tivesse permanecido empate, a diferença que seria apenas de 1 ponto. Hoje a diferença é de 4 pontos. Ou seja, coloca uma gordura sobre o Botafogo da Paraíba e sobre também o Amazonas, que o Amazonas também tem 3 pontos. Então, é importantíssimo o Paysandu pontuar em João Pessoa. Se perder não é o fim do mundo, vai ter uma decisão contra o Amazonas, vão ter 2 jogos ainda. Se a média, igual a média dos outros anos, forem 10 pontos, vai precisar de uma vitória, né? Pode conseguir essa vitória contra o Amazonas, mas cada jogo é uma batalha, tem que ser entendida como uma final. Não pode, jogamos fora de casa, um adversário estava de espera pela vitória, a derrota foi normal, vamos decidir em casa. Porque em casa pode dar uma zebra, então você não pode perder a oportunidade, entendeu? Você tem a oportunidade de pontuar e de matar o adversário, porque o empate contra o Botafogo da Paraíba, você praticamente mata um adversário dessa disputa. E se o Volta Redonda não perder para o Amazonas jogando em Volta Redonda, o Amazonas também vai ficar numa situação bem complicada. Hoje, naquela questão que nós abordamos aqui dos 10 pontos, apenas Paysandu e Volta Redonda estão naquela média. Mas o Paysandu tem 3 pontos a mais, ok. Mas o Paysandu fez 2 jogos em casa e 1 fora. Então você tem que conseguir pelo menos 7 pontos, né? Porque você, numa ideia, pelo menos na teoria, você vence os 3 jogos em casa e consegue um empate fora, chegar a 10. Então o Paysandu conseguiu esse empate fora, foi em casa, mas como venceu fora, recuperou, então vamos colocar fora e venceu as 2 em casa. Chegou a 7 pontos que tinha que chegar. O Volta Redonda, ele também está numa média boa, porque ele tem 4 pontos, mas ele fez 2 jogos fora. Ou seja, ele venceu em casa, perdeu uma fora e empatou uma fora. Então ele chega a 4 pontos. Se ele vencer as 2 que precisa vencer em casa, ele também chega a 10 pontos. Então Paysandu e Volta Redonda ainda estão numa média. Botafogo da Paraíba e Amazonas não. Estão abaixo da média e vão precisar recuperar. E quando eu digo precisar recuperar, vão precisar recuperar pontos, além de ser obrigado a vencer seus jogos dentro de casa. O Botafogo da Paraíba ainda faz 2 jogos em casa, o Amazonas só 1, então a situação do Amazonas é ainda mais complicada. Precisa vencer dentro de casa, 100%, e também vai precisar pontuar fora de casa. Então a situação do Paysandu e do Volta Redonda são melhores, principalmente do Paysandu, porque o Paysandu já conseguiu fazer mais um dever dentro de casa, o Volta Redonda ainda terá que fazer. Então é você pontuar contra o Botafogo da Paraíba para praticamente eliminar esse time da disputa. E se você conseguir vencer a equipe paraibana, você chega a 10 pontos e já tira o Botafogo da Paraíba da sua disputa. Então, assim, é extremamente importante o Paysandu pontuar. Se perder não é o fim do mundo, mas se pontuar, entender que é uma batalha, entender que, olha, é uma chance que nós temos de matar um rival e você tem que matar o rival. Você não pode deixar no quadrangular um rival ter esperança, um rival ter vida, ter algum resquício assim, vamos lá, ainda que dá. Não, o Paysandu tem que chegar lá, tem que fazer seu dever de casa, tem que pontuar de qualquer maneira, pontua, praticamente já dá uma sossegada no rival, dá uma quietada no rival, deixa o rival permanece pelo menos por mais uma rodada 4 pontos atrás de você, e o próximo jogo do Paysandu é dentro de casa contra o Amazonas. Então esse tem que ser o pensamento bicolor. Durante o próximo vídeo que nós vamos fazer dessa semana, que eu farei essa semana, vamos fazer toda uma prévia de como o Botafogo da Paraíba pode entrar em campo, como o Paysandu também pode entrar em campo nesse jogo. O Paysandu, aproveitando, abordando um pouquinho desse tempo, como o Paysandu pode entrar em campo, é interessante nós falarmos sobre a formação tática da equipe do Paysandu, né, contra o Botafogo da Paraíba. O Paysandu vai entrar no 4-3-3 ou no 4-4-2? Provavelmente será no 4-4-2, porque o Nicolas Careca não terá condições de jogo. Se você me perguntar qual que eu prefiro, hoje eu prefiro o Paysandu no 4-4-2.
Eu acho que o Paysandu jogou mais no 4-4-2 nesse segundo tempo contra o Botafogo Paraibano. Vai lembrar que o Paysandu começa no 4-3-3, só que o Nicolas Careca não joga bem, é uma peça nula do ataque. Foi uma peça nula do ataque. Depois ele sai no intervalo para entrar do Ronaldo Mendes, muda a formação tática do Paysandu para o 4-4-2 e o Paysandu rende mais. Foi assim que o Paysandu também jogou contra o Amazonas, jogou bem contra o Amazonas. O Paysandu começou a partida no 4-4-2, também o Paysandu não poderia contar na época, naquela altura, com o Nicolas Careca. Se o Nicolas Careca tivesse condição de jogo, eu acredito, pelo histórico, o Hélio dos Anjos fosse permanecer no 4-3-3. Mas como ele não vai jogar, e como o Bruno Alves, eu acho, é curioso, né, nós falamos sobre o Bruno Alves, porque o Bruno Alves é um jogador que, na teoria, seria titular desse trio de ataque, né, com Vinícius Leite e Mário Sérgio. Mas ele não está nem sendo utilizado. No jogo contra o Botafogo, que era um jogo que o Paysandu precisava vencer, tinha que vencer, ele nem chegou a entrar. Era um jogador que na teoria, teria que entrar. Então, só creio que ele esteja treinando mal, não esteja rendendo. O Hélio Santos está percebendo isso, ele está bem abaixo. Em algumas partidas que ele entrou, ele realmente mostrou estar com futebol aquém do que já jogou aqui no futebol paraense. Então, acredito que ele não está sendo utilizado, ele esteja um pouco abaixo realmente. Então o Paysandu, já que ele está abaixo, o Nicolas Careca não vai jogar, então eu acredito que o Paysandu deve entrar no 4-4-2 e a escalação e a formação tática que eu colocaria, né? A formação que eu colocaria mesmo com o Nicolas Careca à disposição. Então o Paysandu provavelmente vai de Matheus Nogueira. Na defesa, na linha defensiva não deve mexer, né? Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Wellington Carvalho e Kevin. Kevin tem a dúvida entre Kevin e Eltinho, dessa linha defensiva é o que mais gera dúvida, mas o Kevin defensivamente rende mais que o Eltinho. O Eltinho, tanto é que ele entrou contra o Botafogo para jogar como se fosse um ponto esquerda, junto com o Ronaldo Mendes, junto com o Vinícius Leite, para fazer aquele trio, um trio ofensivo pelo lado esquerdo. O Juninho e o Edinho já ficaram mais pelo lado direito de campo. Então, como eu acredito que Kevin seja mantido, João Vieira também vai ser mantido no meio campo, junto com o Robinho. Ronaldo Mendes, na minha perspectiva, o Paysandu jogando no 4-4-2 e pelo que jogou contra o Amazonas e contra o Botafogo, deve ser titular. A única dúvida é quem vai formar aquele outro meio-campo, outro meio-campista, junto com o João Vieira, Robinho, Ronaldo Mendes, se vai ser o Jaci Maranhão. O Arthur deve correr mais por trás. Eu acredito que o Arthur, pelo menos eu não colocaria o Arthur, mas eu acho que ele corre um pouco mais por trás. O Alencar, será que vai ter condições de jogo? Então vamos ver como é que vai entrar a equipe do Paysandu, mas deve Vinícius. E no ataque, o Vinícius Leite e Mário Sérgio. Creio que a única dúvida, talvez hoje, se for no 4-4-2, se o Paysandu entrar no 4-4-2, talvez a única dúvida que tenhamos é quem vai ser mais um homem do meio campo. Se vai ser o Alencar, se vai ter condições físicas para isso, se vai ser o Jaci Maranhão, se vai ser o Arthur. Eu, por exemplo, se o Alencar tivesse condições, colocaria o Alencar em campo. Se não tiver condições, que entre Jaci Maranhão. Jaci Maranhão, que foi a grande estrela, né, no sentido de fazer o gol da partida, né, o gol da vitória, o gol do triunfo bicolor contra o Botafogo da Paraíba, entrando numa função diferente, né, porque ele é aquele jogador mais de marcação, ele não tem uma saída de bola muito refinada, não consegue fazer uma transição ofensiva muito rápida. Aí foi, na teoria, uma substituição até conservadora, né, do Hélio dos Anjos. Não, a gente precisa vencer, e colocou o Jaci Maranhão, mas ele entrou com uma outra função, né, ele colocou o Jaci Maranhão para ser um homem surpresa no ataque, ele mandou uma bola na trave, ele fez o gol. Porque se você for olhar o banco de reservas naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba, não tinha um jogador também com essa característica. Ele não é atacante. Não é atacante, ele é aquele homem do meio campo de contenção que aparece dentro da área para tentar surpreender numa bola aérea, numa bola cruzada, assim que ele fez e fez o gol, né? Como o Nicolas Careca poderia ser jogador, mas ele já começou jogando junto com o Mário Sérgio, e ele foi substituído, então não tinha no banco de reserva um jogador com essa característica. O Juninho entrou bem, mas não tem essa característica. Então, assim, o Mirandinha não entrou, mas também não tem essa característica, mais de velocidade. Também precisa mostrar um pouco mais, né? Que ainda não mostrou para que veio no Paysandu quando teve chance. Mas, enfim, então eu acredito que o Paysandu vá realmente no 4-4-2. E você, torcedor bicolor, qual formação tática você adotaria? 4-3-3 ou 4-4-2? Eu coloquei aqui no 4-4-2 porque eu acho que no segundo tempo contra o Botafogo, o Paysandu foi melhor no 4-4-2 e também no 4-4-2 contra o Amazonas também foi melhor. E você? Colocaria 4-3-3 ou 4-4-2? Agradeço a todos que acompanharam aqui mais um vídeo aqui do canal. No próximo vídeo vamos fazer uma prévia completa, uma análise completa de como pode entrar o Botafogo e como pode entrar o Paysandu nesse jogo decisivo no próximo sábado. Peço a todos a se inscreverem no canal novamente. E é isso aí. Até mais e até o próximo vídeo.